E saber que nós não agimos apenas, Senhor, apenas pela emoção, mas que nós agimos pelo Espírito, somos guiados por Ele. Deus tem escolhido estar nesse lugar. Nós vamos falar sobre a presença ainda mais um tempo. Eu fiquei tremendamente impactado por um documentário que eu vi, até falei semana passada sobre esse documentário, chama Fé Não Fingida, sobre aquela gangue que se reúne 3 horas da tarde para orar na igreja, que usa vestido florido, que usa coque, né? Minha mãe era irmã do coque, eu sou fruto de círculo de oração, aprendi a tocar meu instrumento de círculo de oração, fui batizado no círculo de oração. E esse documentário, ele mexeu comigo algumas coisas, ele ativou algumas coisas em mim, que eu acho que até então estavam ficando despercebidas, sabe? E é engraçado porque nos documentários não tem ninguém com menos de 60, 70 anos, 80, 85. E tanta coisa que a gente acha que é atual, uma revelação fresca do céu. Essas mulheres já vivem há tanto tempo. Mas me chamou a atenção porque nenhuma delas que falou deixou de falar sobre a presença de Deus. É a presença de Deus que nos mantém vivos. É o Espírito dele dentro de nós, soprado nas nossas narinas, que nos mantém vivos. O Espírito Santo hoje é a manifestação de Deus entre nós. E eu fiquei muito mexido porque como aquelas mulheres anseiam pela presença. E de um tempo para cá, algumas semanas para cá, Deus tem falado muito comigo a respeito da presença. Deus tem falado comigo a respeito do silêncio, a respeito da presença, a respeito da entrega, a respeito de buscar o Senhor como nunca antes, de entregar coisas diferentes ao Senhor, para que o Senhor revele coisas diferentes também. Eu quero voltar em alguns trechos da palavra da semana passada, para te contextualizar e para te incentivar a estar aqui no próximo final de semana também. Talvez seja o fechamento da série, vamos ver até onde Deus manda a gente ir hoje. E eu não estou muito preocupado se a gente vai ficar mais um domingo, mais 2 domingos falando sobre isso. Eu só estou preocupado de não atrapalhar o que Deus quer fazer nessa igreja. Nós temos uma palavra e nós temos uma promessa a respeito desse lugar e da nossa igreja Adã como um todo, de que Deus vai derramar a sua presença. Mas eu tenho entendido que para que Deus derrame a sua presença, nós precisamos entender sobre ela. E o que é a presença e também o que não é a presença. Uma das coisas que mais chama atenção quando a gente começa a falar sobre a presença de Deus, e às vezes cria algum tipo de conflito, é entender sobre a onipresença e a presença manifestada. E eu quero voltar nesse conceito contigo. A onipresença, ela é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, desde muito antes da criação de tudo. A onipresença de Deus tem a ver com a soberania de Deus. A onipresença tem a ver com nada sair do controle dele, e de nada passar despercebido, e de nada que nós passamos ser permitido por ele. Mas a manifestação da presença, ela é diferente da onipresença. E talvez aqui seja o primeiro grande ponto de toda essa série. Porque embora Deus seja onipresente, muitas vezes Ele escolhe lugares de fato para manifestar a sua glória. E o fato dele ser onipresente não garante a presença. Porque a presença tem muito mais a ver com quem nós somos em Deus e o que nós buscamos nele, como ansiamos por ele. Então a presença manifesta de Deus é Deus se fazendo conhecido em lugares, revelando sua glória, a sua beleza, o seu coração, os seus pensamentos e os seus atributos e propósito. Consegue entender a diferença de onipresença e a manifestação da presença? Nós lemos aqui na semana passada de que Deus escolhe lugares. Por exemplo, em Atos 17, 24, estava escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e terra, não habita em santuários de mãos humanas. Eu preciso voltar nesse lugar para conseguir avançar. Não é porque está tudo certo, não é porque está tudo aparentemente no lugar que Deus está no negócio. E eu trouxe um exemplo semana passada. Quando o povo sentiu sede, a primeira vez, Deus falou com Moisés: toca a rocha.
Moisés tocou a rocha, a água veio, o povo saciou sua sede, o milagre aconteceu, e Deus se manifestou naquele lugar com sua glória. Lá na frente o povo sente sede novamente, e aí Jesus manda Moisés falar à rocha, e Moisés, já cansado, já irritado das lamúrias do povo, Moisés era um homem de guerra. Você imagina aquele homem lutando consigo mesmo para manter a calma no meio de um povo que só murmurava, e Deus manda ele falar e ele fere a rocha. Aparentemente foi o mesmo resultado. Aparentemente não. A água brotou da rocha, o povo saciou a sede, um milagre aconteceu, Deus usou Moisés, mas a presença dele já não estava ali, porque o coração de Moisés tinha sido contrário ao que Deus havia liberado sobre a vida dele, como uma determinação. O efeito é o mesmo, meu irmão, mas infelizmente em um evento a presença de Deus se manifestou e no outro não. A gente vê isso ao longo de muitos lugares na Bíblia. O primeiro templo, o primeiro santuário que Deus fez foi o Éden. Deus criou céus e terra, criou um lugar chamado Éden, criou um jardim dentro do Éden, colocou a criação dentro do Éden, e o objetivo do Senhor ali era revelar a glória dele à criação, era se relacionar. E um ponto que a gente precisa se lembrar é que muitas vezes, apesar de Deus querer manifestar a sua glória e escolher um lugar, nós fugimos da presença. Foi assim com Adão. Ele estava no lugar onde Deus vinha todas as tardes falar com ele, vinha ver como é que era o dia dele, como é que as coisas tinham acontecido, vinha abrir seu coração e entender o coração dele, mas em algum momento Adão pecou e se escondeu da presença. Então, embora Deus fosse onipotente e ele quisesse manifestar naquele lugar, ainda assim a presença foi rejeitada. Ao longo da história nós vemos várias reconstruções do templo, por exemplo. Davi, Salomão. E todas as vezes que o templo era reconstruído, na maioria, a glória de Deus vinha. No templo de Salomão, quando a glória de Deus veio, a Bíblia fala que eles não conseguiam ficar de pé. Tamanho peso da glória de Deus. O original da palavra é kavod, peso da glória. Tem uma palavra que talvez também explique, que é Shekinah, que não está na Bíblia, mas está em outros livros judaicos da época também, que também fala sobre uma manifestação da glória de Deus. E nós podemos usar os dois termos e está tudo bem. Mas existe um episódio na Bíblia, depois que o povo está cativo, 70 anos na Babilônia, eles saem, e eles decidem reconstruir o templo em Jerusalém. E eles reconstroem, colocam os alicerces e colocam tudo no lugar de novo. E o texto fala, está em Êxodo 3, se eu não me engano, que os mais jovens riam e os velhos choravam. E não se sabia se eles estavam alegres ou se eles estavam chorando. Os mais novos riam porque achavam que tinham feito algo que deveriam fazer e que aquilo que que fizeram deveria ser o motivo da presença de Deus vir. Mas em contraponto, os mais velhos choravam porque eles tinham entendido que a presença de Deus não veio, mesmo quando o que eles estavam fazendo era lícito. Consegue entender isso? Que às vezes mesmo fazendo tudo que se parece certo, ainda assim Deus não vem. Mas a Bíblia também fala em Deuteronômio 12, e esse texto ele tem explodido no meu coração nas últimas semanas, e ele é a base de toda a série que a gente vai ler. Ele fala assim: pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos, para lhe pôr seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Então, meu irmão, Deus escolhe lugares para se revelar. Deus escolhe pessoas para se revelar. Deus escolhe lugares e pessoas para marcar com o seu nome.
Deus escolhe pessoas e lugares para revelar a sua glória e se fazer conhecido em poder. Sabe por quê? E nós falamos sobre isso semana passada. Essa é uma breve introdução. Porque nós fomos criados no céu e para lá voltaremos. Eu sempre falo isso. Mas esses últimos dias Deus ressignificou dentro de mim essa frase. A presença é a nossa origem. E a presença é o nosso destino. Tudo que Deus fez na minha vida e na sua vida é para que a presença dEle se estabeleça. É para que a presença dEle seja manifesta. E meu irmão, eu quero te provar isso dentro da palavra. Efésios 1, de 3 a 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Origem. Nós fomos gerados para estar na presença. Mas eu preciso te falar também sobre um destino que está lá em Apocalipse 21, 1, que fala assim, vamos ler do 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Destino. Em toda a Bíblia, em todo o plano de salvação, em todos os lugares que aponta para Jesus antes e depois dele, em todo o plano da salvação, em tudo que Deus fez, em tudo que Deus criou, existe um único objetivo: fazer com que nós estejamos na presença. Na presença. Deus escolhe lugares para se manifestar. E agora, depois dessa breve introdução, eu quero ir para a palavra de hoje. Mas eu precisava voltar para que você entendesse um pouco daquilo que nós vamos falar hoje. Êxodo 3:1 fala sobre um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que Deus olhou do céu e decidiu andar com ele. Decidiu manifestar a glória na vida daquele homem. Deus olhou do céu e achou graça nele pelo coração que ele tinha. E eu quero ler o texto contigo para que você entenda que existem lugares e pessoas onde Deus decide se manifestar. E meu irmão, eu oro ao Senhor para que você seja essa pessoa e esse lugar que Deus decidiu se manifestar nessa noite. Nós já experimentamos um pouco dessa presença nessa noite, mas nós podemos experimentar dessa presença todos os dias, meu irmão. Nós podemos experimentar essa presença todos os dias na nossa casa, no nosso secreto, com os nossos joelhos dobrados, com o nosso coração rendido. O nosso coração rendido. O coração rendido, meu irmão, ele é a chave da presença. Porque quando nós rendemos o nosso coração diante do Senhor, nós submetemos a nossa vida, os nossos desejos e os nossos tesouros na sua mão. Mas, meu irmão, enquanto o coração não estiver rendido, Deus pode até nos visitar, Deus pode até nos tocar, nós podemos ter um vislumbre da glória de Deus, mas nós não vamos experimentar a glória de Deus como ela é. E Deus nos chamou nessa noite. Deus tem marcado um tempo sobre esse lugar para nós experimentarmos a glória de Deus como ela é. Porque lá no céu nós o veremos como Ele é. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele diz: eu sou o que sou. E é esse Deus que quer se revelar a nós ainda hoje, tantos milênios depois.
Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou o que sou. Tudo que você pensar a respeito de Deus, todos os atributos que você pensar, são poucos para decidir, para entender o que Ele é, para definir o que Ele é. E Deus fala através do texto para você hoje: quem diz isso sou eu, o eu sou. Essa palavra é para nós nessa noite. E eu quero ser profeta na sua vida nessa noite, meu irmão. Eu quero profetizar na sua vida em meio à minha dor, porque o meu coração está rendido ao Senhor. Existem algumas coisas fora do lugar, como todos nós temos, meu irmão, mas em meio à minha dor, eu quero profetizar na sua vida hoje: nós o veremos como Ele é. Nós veremos a manifestação da glória do eu sou sobre as nossas vidas, porque é o que nos importa, Arabraçoria Namasto. O que nos importa é a presença. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e viu um monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe um anjo com A maiúsculo, sempre indica a presença. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, ou anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou, te amo, filha. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido os seus clamores por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, decidi livrá-lo da mão dos egípcios, não fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra de mana, leite e mel, ao lugar que o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Eis agora que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Receba essa palavra. Eis agora que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, que enviarei a Faraó para tirar o meu povo, filho de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Disse Deus: certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal que eu te enviei. E quando houveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus nesse monte. E no 14 diz assim: eu sou o que sou. O evento citado aqui era um evento comum. Sarça fazia parte de uma vegetação típica do lugar. Era comum a sarça queimar no deserto, porque tudo era propício para isso. Mas as sarças queimavam e se consumiam. E o que chamou a atenção de Moisés nesse lugar foi porque aquela sarça queimava como todas as outras, mas ela não se consumia. Deus muitas vezes se revela a nós em lugares comuns. Às vezes nós vemos a igreja, vamos a congressos, vamos a cursos, treinamentos, ouvir palavras, e nós esperamos que Deus se revele a nós no meio dos eventos apoteóticos. E muitas vezes Deus está querendo falar comigo e com você nos lugares comuns.
presença de Deus decide ser manifesta na vida de Moisés. Moisés nunca tinha tido uma experiência como aquela. Mas naquele dia, aquela sarça que queimava e não se consumia, era a presença de Deus sendo manifestada. E a primeira coisa que chamou a atenção de Moisés foi isso. Ele foi indo à direção, e aí Deus estabelece um limite. Não vem, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. Deus está falando, não venha de qualquer jeito. Não venha com a poeira dos seus pés, não venha com a poeira do teu pecado, não venha com o que você carrega dentro de você que não faz parte de mim. Porque eu sou o santo, eu não posso estar num lugar onde as pessoas também não estão santificadas. Então, um dos primeiros lugares onde Deus se revela, uma das primeiras coisas que Deus precisa para se revelar a nós para que nós possamos de fato ter esse momento de aproveitar da presença, é andar em santidade. Naquela época os homens andavam muito a pé, os pés eram sujos, e Deus traz um alerta. Moisés, eu sou Deus, eu quero falar contigo, mas desse jeito que você está, não. Tira a sandália dos teus pés. Deixa o teu passado para trás. Está entendendo? Deixa os teus pecados para trás. Deixa o que você viveu no Egito para trás. Deixa a criação que você recebeu no Egito para trás. Deixa cebolas para trás. Deixa tudo para trás. Tudo que você experimentou, deixa para trás. Tudo que o Egito te deu, deixa para trás. Tudo aquilo que foi colocado dentro de você que não é meu, deixa para trás. E se apresenta limpo. Porque o lugar onde você está colocando os pés é lugar santo. Meu irmão, Deus está dizendo para você, tira a sandália dos teus pés, meu irmão. Limpa teus pés. Procura te apresentar aprovado. E aí, quando Moisés tira a sandália dos pés, Deus começa a se revelar em profundidade. Ele começa a entender os atributos de Deus de forma tão profunda que as palavras que Deus usa para ele não podem ser sequer traduzidas. Porque por mais que eu e você tentemos atribuir a Deus qualidades, nós somos limitados demais para isso. E Deus se resume, eu sou quem eu sou. E aí Deus vem e capacita Moisés para ir diante de faraós, diante de reis, diante de líderes, diante de autoridades. Porque maior era agora o que estava em Moisés do que qualquer outra autoridade instituída. Porque Deus estava se manifestando na vida de Moisés para fazer coisas grandes e para libertar de fato um povo de um cativeiro. Deus está te dizendo nessa noite que o teu tempo de cativeiro está acabando. Porque o eu sou está se levantando na sua vida, para que você possa de fato conhecê-lo como Ele é. Como essa frase tem falado comigo esses dias. Conhecê-lo como Ele é. Deus espera que a busca por conhecê-lo seja intencional. Deus espera que a onipresença não seja suficiente. Porque muitas vezes nós nos conformamos com a onipresença. Inclusive nas nossas orações. Deus, Tu sabes o que eu tenho feito, o que eu tenho entregado, o que eu tenho sentido. E nós nos conformamos apenas com a onipresença. Quando Deus quer nos levar para lugares mais profundos. Lugares onde a presença dEle de fato se manifesta. Deus quer se revelar a nós nessa noite, meu irmão. Deus quer se revelar a nós nessa noite, de forma grande. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita aonde nós chamamos a presença, meu irmão. Aonde Ele encontra corações rendidos. Hebreus 10, preciso voltar nesse texto, Hebreus 10, 19 a 22, diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu e pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. É esse coração, é esse lugar que Deus tem procurado para fazer a sua habitação. É esse lugar, meu irmão, que Deus quer encontrar a mim e a você. Eu quero ir para um texto, Deuteronômio 12. E no subtítulo da minha Bíblia fala assim: o único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Eu vou repetir para você. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Que nós busquemos esse lugar. O lugar onde Deus se manifesta. Para que nós possamos congregar, para que nós possamos juntos cantar louvores ao Senhor, para que nós possamos entregar as nossas ofertas, para que nós possamos viver o que Deus espera que uma igreja, o corpo vivo de Cristo, viva. O texto diz assim: esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado de fazer na terra que vos deu o Senhor. Ou seja, Deus tem uma terra, mas Deus tem estatutos e Deus tem juízo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus dá o caminho, Deus fala, trilha o caminho. E Jesus mesmo se identifica: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós. E é por Ele que hoje nós temos um véu rasgado e um Espírito Santo liberado. E é o Espírito Santo hoje, meu irmão, nos dias de hoje, que é a manifestação da presença nas nossas vidas. Vou começar de novo. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Derrubarei seus altares, quebrarei as suas estátuas, os seus bosques queimarei a fogo, abaterei imagens esculpidas dos seus deuses, apagarei seu nome daquele lugar. Assim não fareis mais para o Senhor vosso Deus. E aqui está uma chave para a nossa vida hoje. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Deus escolhe lugares para se manifestar. Deus escolhe lugares para ser cultuado. Deus escolhe lugares para ser adorado. Que Deus escolha o meu e o teu coração nessa noite para habitar, para ser cultuado, para se fazer grande, para ser revelado nas nossas vidas, meu irmão. E o texto continua: e ali trarei os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor. Presença. 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 Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Chama a presença do Senhor nessa noite, meu irmão.
Chama a presença do Senhor nessa noite. Faz desse lugar o lugar do qual Deus quer se revelar. Está entendendo? Ali comereis perante o Senhor, quem? Vosso Deus. E vos alegrarei em tudo que poreis a vossa mão, vós e a vossa casa, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Agora vem a cajadada. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui. Cada qual, tudo que bem parece aos seus olhos. Vulgo casa da mãe Joana, né? Não, eu posso adorar do jeito que eu quiser. Não, Deus tem jeitos de ser adorados e a Bíblia fala sobre isso. Ah, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, Deus fala sobre uma vida e uma postura. Ah, eu posso entregar o que eu quiser. Não, não pode. Você deve entregar o que Deus quer que você entregue. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que vós que votastes ao Senhor. Está entendendo? Que tem o jeito que eu acho que eu devo fazer e tem o jeito que Deus quer que seja feito. Mas para saber como Deus quer que seja feito, eu preciso conhecer a esse Deus. Não tem como eu fazer algo do jeito que você quer que eu faça se eu não te conhecer. Não tem como eu fazer algo se eu não conseguir olhar nos teus olhos e entender o que você espera de mim. Não tem como agradar o Senhor sem conhecer os seus estatutos. Não tem como agradar ao Senhor sem entregar a Ele as ordenanças que Ele nos manda entregar. Não tem como conhecer ao Senhor fazendo do jeito que nós queremos. É do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. E quando nós colocamos nesse lugar, onde nós submetemos o nosso coração, já falamos sobre esse lugar hoje, aí Deus começa a derramar sobre a nossa vida as promessas. Esse texto fala sobre um tempo e um divisor de águas. Um tempo onde nós fazíamos as coisas como achávamos que deveríamos fazer e tínhamos um resultado. Mas fala de um tempo onde nós entregamos e fazemos as coisas como Deus quer que nós façamos. E aí os resultados são outros. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer revelar para nós nessa noite? Você está entendendo a profundidade do que Deus quer entregar para mim e para você? Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é como eu ordeno, não é como você ordena, é como Ele ordena. Não são os estatutos que eu estabeleço, são os estatutos que Ele estabelece. Não é a bênção que eu persigo, é a bênção que Ele quer derramar. Mas para isso, meu irmão, o coração precisa estar rendido. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado em água pura.
Deus quer dar experiências para nós nessa noite. Deus quer capacitar o seu povo. Deus quer equipar o seu povo. Deus quer nos dar armas novas, entendimento novo para o que Deus quer fazer em nós. Essa semana, nós como igreja, esse time aqui que quando você chega aqui está tudo arrumado, está tudo no lugar. Nós decidimos orar ao Senhor. Nós decidimos juntos jejuar. Nós decidimos juntos buscar a presença. Nós jejuamos por 3 dias. Por 3 dias. E você pode perceber que o culto de hoje é totalmente diferente do culto da semana passada. Porque por mais que eu estivesse me esforçando para ministrar e me esforçando para entregar algo à igreja, a sensação que eu tinha semana passada é que havia um teto de bronze. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor e colocamos debaixo da sua soberania, falando: Deus, nós queremos fazer o que é certo, mas parece que não está acontecendo, mas nós queremos nos submeter à sua vontade. Aí Deus começa a mudar o ambiente. Esse culto tinha tudo para dar errado hoje, meu irmão. Mas Deus faz como Ele quer. Deus decide se manifestar nos lugares onde os corações são achados puros. No lugar onde os corações são achados lavados. No lugar onde nós ansiamos pela presença. No lugar onde nós ansiamos por conhecê-lo como Ele é. E eu quero te desafiar, meu irmão. Busque mais ao Senhor durante essa próxima semana. Desça na madrugada. Ouça o chamado de Deus para você a respeito de um relacionamento profundo com Ele. Busque ao Senhor de forma diferente. E Deus vai se revelar a mim e a você de forma diferente. Amém? Queria saber se o pessoal do louvor ainda está aí na área. Flávia, os meninos, que vocês viessem aqui.